essa lição de Joel, ela é muito prática para os nossos dias atuais, para aquilo que a gente tem vivenciado agora. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aplicando essa lição. Eu já havia dado essa lição há alguns anos atrás, e quando eu peguei o meu esboço, eu falei, Deus, maravilhoso que a tua palavra não muda nunca, mas como a gente aprende em alguns anos e como aquilo que foi falado evolui e a gente tem a oportunidade de aplicar em coisas novas na nossa vivência. Então, eu dou graças a Deus por essa oportunidade. São felizes de estar aqui na casa do Senhor? Amém. Esse amém foi com vontade. Só me situar aqui. Eu vou usar pouquíssimo PowerPoint, porque eu descobri que eu sou uma pessoa que, como eu trabalho com criança, eu gosto de recurso visual na minha mão. E esse negócio aí me atrapalha. Então, eu pedi ajuda, eu falei, vai passando conforme eu for falando, se eu não passar, não tem problema também, não. O negócio é que a gente ser bem didático e sistemático aqui, entendendo que tem alguns irmãos aqui que são novos na fé, e essa lição fala de assuntos muito profundos, então eu vou tentar aqui usar uma linguagem bem simples para a gente poder ter um entendimento e a profundidade do que Joel está falando. Joel é um profeta que fala-se muito pouco dele. A única referência que tem de Joel é que ele é filho de Petuel, para dizer qual é a sua linhagem, diferenciá-lo de outro Joel, que pudesse haver na sua época. E ele fala de Judá e Jerusalém. Então, dá-se a entender que ele é um profeta do Reino do Sul, do Reino de Judá, né, situada a sua capital em Jerusalém. E aí, como dei aula sexta-feira na Beriana, alguns irmãos novos na fé ainda meio sem entender Reino do Sul, Reino do Norte. O pastor Ricardo Silva, semana passada, deu uma aula maravilhosíssima, especificando, explicando tintim por tintim sobre os profetas, sobre os reinos. Mas eu vou dar aqui só uma breve pincelada. Israel, como uma nação consolidada, se dividiu por causa de Roboão, filho de Salomão. O reino dividiu. E aí ficaram 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. E alguns profetas se levantaram para falar para o reino do norte, outros para o reino do sul, e alguns falaram para ambos. E Joel falou para o reino do sul, mas também para o norte. E ele vem trazer o que estava acontecendo e que ia acontecer ainda na nação, no caso aí, nação de Israel, não como reino, mas como um todo. Quando a gente começa a estudar a história de Israel, a gente entende que Israel era uma nação desde que Deus tirou do Egito. Uma nação difícil, diz a Bíblia que de dura cerviz, um povo que tinha experiência latente com Deus, via os milagres, viram as pragas no Egito, viram o mar se abrir, coluna de fogo, nuvem, mas era uma nação que, na primeira oportunidade, se voltava contra Deus. A pastora Ivana estava até brincando que, rapidamente, bastou Moisés ficar um tempinho lá no monte, que, quando desceu, o povo já tinha feito um bezerro. Um povo difícil de lidar. E quando Deus manda reis para governar esse povo, conforme a disposição do rei de servir ou não ao Senhor, a nação ia na mesma vibe desse rei. E a gente vê que o povo, os reis, principalmente do norte, não quiseram saber de buscar a Deus, de adorar a Deus. Mas Deus já havia feito uma promessa a Davi, que ia manter a linhagem, a descendência dele no governo. E, por causa desse amor de Deus por Davi e por seu povo, a gente vê no Reino do Sul ainda reis que se colocavam à disposição de buscar ao Senhor. Mas os autores citam que Joel possivelmente profetizou na época do rei Joás. E, quando a gente vai ver a história de Joás, a gente entende que, mais uma vez, o povo tinha passado por um processo de adoração a Baal, de fazer coisas terríveis, porque não era simplesmente adorar um ídolo, mas tinha sacrifícios de crianças, tinha sacrifício de pessoas, tinha prostituição, e o negócio realmente era do mais baixo nível. E Joás foi um rei que, a princípio, ele promoveu uma restauração
no meio do povo. Durou pouco tempo, porque enquanto o seu mentor, Joiada, estava ali do lado dele, ele fez esse trabalho de levar o povo à adoração a Deus, mas no momento que Joiada morre, Joás retrocede. E aí a gente vê o povo de Deus nessa montanha-russa de buscar e deixar de buscar a Deus, de rapidamente se esquecer do favor do Senhor. E aí Joel vem trazer uma palavra do Senhor. Joel 1 diz que o Senhor veio a Joel e disse a ele: vocês, por acaso, já viram algo assim antes acontecer? Por acaso vocês já viram durante o tempo, os teus antecessores já ouviram falar de coisa assim como está acontecendo? E ele estava falando de uma grande praga de gafanhotos que veio sobre a terra. Eu pergunto para os irmãos, vocês já viram alguma coisa assim como Covid-19 acontecer em nosso meio? Já ouviram, já viveram no tempo de vocês alguma coisa assim? Eu fico lembrando que quando a gente virou o ano de 2019 para 2020, é a tendência natural da gente criar aquela expectativa, elaborar propósitos, o que a gente vai fazer nesse ano de 2020. Ah, com certeza vou emagrecer 20 quilos, né? Vou deixar de comer doce, vou fazer um monte de coisa. A gente faz aquele monte de propósito. E aí, quem podia imaginar que nesse ano de 2020 nós ficaríamos travados, pelo menos 3 meses travados, cada um nas suas casas. Quem podia imaginar ver como nós vimos os cultos acontecendo aqui e os bancos vazios? Eu me lembro que os primeiros cultos eu chorava copiosamente, que eu falava: Senhor, como isso está acontecendo? A tua casa vazia. Por que, Deus? Mas Deus, a gente brinca, né? Botou todo mundo no cantinho, no banquinho do pensamento. Botou todo mundo para pensar. Todo mundo na sua casa, todo mundo no seu isolamento, para refletir. Porque vocês já viram coisa assim acontecer nos tempos de vocês ou antes do tempo de vocês? Não. E aí o Senhor vai dizer para Joel: uma coisa assombrosa eu farei. Eu mandarei sobre a nação, e eles já estavam, pelo contexto de Joel 1, eles já tinham visto aquilo. Eu vou mandar uma nuvem de gafanhotos sobre vocês. Eu vou mandar o gafanhoto cortador, e quando ele tiver comido tudo que ele puder, eu vou mandar o migrador, e depois eu vou mandar o devorador, e por último eu vou mandar o destruidor. Não vai sobrar nada. Alguns autores entram em controvérsia sobre se isso era literal, uma nuvem de gafanhoto literal, ou se estava falando de invasões que viriam sucessivamente sobre o povo de Deus. A invasão assíria, como a gente agora já tem conhecimento, naquele tempo eles não, mas a gente já. A invasão assíria que dizimou o reino do norte, que acabou, destruiu completamente, era um povo sanguinário, e os dominadores assírios não tiveram um pingo de compaixão. Depois teve a dominação pela Babilônia, e aí a gente vê que quando a Babilônia se enfraquece, o reino persa se levanta, e a gente vê reis persas que tiveram misericórdia e compaixão do povo judeu. É quando Ciro, Dário, Artaxerxes, eles liberam que o povo volte, reconstrua os muros, reconstrua o templo e volte a cuidar da terra. Há uma flexibilização aí. Depois a gente vê a invasão dos gregos e, por fim, dos romanos. E muitos autores acham que foi isso que Joel estava profetizando. Eu quero crer, como está escrito aqui, que, na verdade, era uma nuvem de gafanhotos real, literal. E aí eu queria que botasse na tela um videozinho que eu fiz muito rapidinho para mostrar do que aconteceu recentemente aqui na Argentina, no Uruguai, de uma nuvem de gafanhotos. Olha esse vídeo que é rapidinho. Eu tirei o som, que tinha uma narração de um repórter. Olha ali passando o movimento nas árvores. Por pouco não chegou no Brasil, né?
Olha que coisa horrível. O governo brasileiro já estava a postos, preparando avião, preparando tudo. Tem uma imagem também da nuvem de gafanhotos que aconteceu, olha, na África, não tem muito tempo isso. E isso aí, ou ainda acho que muito pior do que isso, é o que viria, estava vindo sobre a nação naquele tempo. Gente, isso aconteceu recentemente. Será que nós não estamos mesmo vivendo os últimos dias? O Brasil estava em alerta para que essa nuvem de gafanhotos não chegasse no sul, porque se chega, devora as plantações, acaba com tudo. E aí Deus promete que destruiria tudo, não sobraria nada. E até o vinho não haveria, para que as pessoas pudessem se alegrar com ele. Não haveria oferta de cereal para fazer os cultos ao Senhor. Não haveria azeite para ofertar ao Senhor. E aí, quando a gente se vê na situação que a gente se viu aqui, que nós nos vimos nessa situação, um tempo em que chega que o Senhor fala assim, vocês vão querer e não vão poder fazer. Porque haverá um tempo que eu vou trabalhar de uma maneira tão sobrenatural que vocês vão ficar assombrados. Não vai ter oferta para me dar. E nós não vivemos um nível de profundidade disso, mas entendemos um pouquinho. Olha Deus mostrando para a gente. Olha a oportunidade que o Senhor está nos dando de viver um pouquinho disso, de entender, Senhor, de repente, vem um vírus que a gente não sabe como aconteceu, especula-se 1 milhão de coisas, e veio um vírus e travou o mundo, e por misericórdia de Deus não travou o Brasil. E aí eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que se levantou como um profeta, e Deus deu a ele uma estratégia antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Porque quando o pastor estipulou aqui, ainda em dezembro, o texto bíblico, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas, vocês estão preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão se vestir? Meu Deus, a gente não fazia ideia do que vinha aí. Todo mundo preocupado, como é que eu vou ganhar meu sustento, não tem trabalho, como é que eu estou travado dentro de casa, a gente não fazia ideia. E aí o nosso pastor, como profeta, se levanta e bota o povo todo de jejum. Para, sabe o quê? É a conclamação que Joel faz aqui, para que a gente pudesse estar fortalecido e ligado no trono do céu, para entender as coisas que viriam. Porque se a gente não está ligado no trono do céu, meus irmãos, a gente não entender nada. Mas como a gente estava com a nossa mente, nosso espírito preparado, quando veio, e foi logo depois, quando veio a pandemia assustando o mundo, nós não ficamos apavorados. Nós não ficamos desesperados. Nós ficamos confiantes no Senhor de que a praga pode fazer dizimar o resto do mundo, mas aqui, em nome de Jesus, não vai não. E o que a gente está vendo na nossa nação? As autoridades não estão querendo dar o braço a torcer. A mídia não quer dar o braço a torcer de jeito nenhum. Eu estava falando esses dias com um amigo que está morando nos Estados Unidos. Ele já está lá há mais de 30 anos e ele estava falando para mim, Renata, essa mídia aqui nos Estados Unidos é um negócio sinistro. Isso é do mal. Eu tenho me levantado e eu tenho postado e eu tenho falado e eu não canso de falar e mostrar o que essa mídia do mal está fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu falei, meu amigo, não está diferente no Brasil, não. É a mesma coisa. Querem assustar, querem assombrar, querem a política do medo, do caos. Você vai no médico, eu me lembro que logo no início eu estava fazendo uns exames, estava lá na rede, a gente sabe qual, e só tragédia. E morreu não sei quantos, e vai morrer mais não sei quantos, e a previsão é de não sei quantos. E eles ainda não querem dar o braço a torcer, mas o que eles proclamaram que ia acontecer no Brasil não aconteceu e não vai acontecer. Porque aqui tem uma nação que, como está aqui em Oséias, se voltou para o Senhor, entendeu que se buscasse o Senhor haveria diferença. E, gente, se a gente for fazer comparação, tem uma nuvem de gafanhoto que assolou a Argentina. O que aconteceu com a Argentina recentemente? Eles tiveram a oportunidade de mudar o fundamento da nação,
E mudaram de ideia de novo. Ah, não está bom esse presidente aí, não resolveu, vamos trocar. Mais um aprendizado para a gente. É para a gente ficar de olho e prestar atenção no que está acontecendo em volta, para a gente não cometer o mesmo erro. Vamos não. Vamos voltar com o que a gente tinha antes. O que está acontecendo na Argentina? Estão desapropriando quem tem empresa. Estão tirando da mão do cidadão aquilo que ele conquistou pelo seu trabalho. E agora estão desesperados. E a minha tia fica falando, e eu falo, tia Penha, não buscaram a Deus. A gente sente pena do povo, mas cadê o povo? Eu me lembro que há anos atrás, meu cunhado foi na Argentina, não achou uma igreja. Quando ele conseguiu uma igreja, ele falou, Renato, só tinha culto à noite. Não funciona durante a semana, não tem escola bíblica, é só à noite. A Argentina está morta espiritual, e isso meu cunhado falou para mim há anos atrás. O que esse povo está vivendo? E aí Joel vai trazer um chamado à mudança de comportamento que a gente precisa ter. Porque quando o povo não busca Deus, Israel é especialista em ensinar isso para a gente, tudo vai mal. A primeira coisa que Israel começava a fazer era aliança com os povos, os outros povos. E Deus tinha sido categórico. Vocês não façam aliança com os outros povos. Sejam separados, sejam santos. Gente, a gente pensa em povo, mas pensa em você. Pensa na sua vida. Que tipo de aliança você faz? Com quem você se associa? Aonde você vai? Que lugares você frequenta? Quem são seus melhores amigos? De quem você ouve conselho? Para quem você conta a sua vida? A gente fala de povo, mas é para a nossa vida. E a primeira coisa que o povo fazia era se associar com as nações estrangeiras em volta. Se associava com essas nações, entrava logo a idolatria. O povo logo era levado para a idolatria. E idolatrar ficava orgulhoso, cheio de si. Não preciso mais de Deus, dou conta do recado, resolvo tudo, meu exército é poderoso, minha pós-graduação, meu PhD, minha formação, meu salário alto, não preciso de Deus para nada. Fica orgulhoso, fica besta, mas aí a palavra diz que Deus abate logo os orgulhosos. E aí o povo cai logo no problema. Fica orgulhoso, abandona o culto, não quer mais saber de buscar a Deus, não quer saber de vir à igreja. Eu sou obrigada a falar, eu faço a hashtag 1 milhão de vezes lá, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Um monte de gente, você é doida. Falei, doido o quê? Olha, sinceramente, gente, eu nunca vi um lugar tão limpo igual aqui. Eu não sei os outros, eu posso falar lá daqui. E você que está em casa, que está com medo de vir, que já falou comigo, que eu sei, estou mandando um recado para você mesmo. Toda semana essa igreja é higienizada. Eu nunca vi um negócio desse. Tem uma nuvem, que não é do Santo dos Santos, não, gente. Mas paira uma nuvem nesse local, que se você entrar aqui sem máscara, e não é sem essa máscara aí, não, é sem aquela máscara com filtro, passa mal. Não sobra um nada aqui dentro dessa igreja. Não tem um viruzinho aqui que resista nesse lugar. E aí a gente vê, eu ando na rua, gente. Eu fui na Maré, na época da pandemia, ajudar a levar a cesta. Eu fui num monte de lugar. O povo está tudo na rua e sem máscara. E está com medo de vir para a igreja? Para disso. Mas vamos lá. Abandona logo o culto ao Senhor. Não quer saber de cultuar, não quer saber de buscar a Deus. E aí, como está na revista, começa a desprezar os pobres. Quando a gente fala de desprezar os pobres, começa a abrir mão dos princípios. Começa a largar os princípios. Gente, isso vale para a gente. Acontece igualzinho. A gente fala em questão de povo, de nação, mas quando chega no povo, o povo somos nós, a nação somos nós. Começa no individual, começa com a minha postura. E aí a gente vê essa oscilação do povo buscando e deixando de buscar a Deus. E aí Joel aponta, a calamidade virá e não vai sobrar nada. E ainda haverá o dia do Senhor, o dia do julgamento do Senhor. Nessa parte aqui, quem está com a revista, eu quero ser bem simples, para a gente não entrar aí em questões escatológicas, de tribulação, de milênio, de um monte de coisa, porque os irmãos novos na fé vão ter dificuldade de entendimento. Mas basta saber o seguinte,
O dia do julgamento do Senhor virá. Haverá o dia em que cada um de nós se apresentará diante do Senhor. E Ele provará cada uma das nossas obras. E aí, como eu falei na Bereana, a pergunta é: mas eu estou bem. Oxe, estou bem com Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu trabalho na casa do Senhor, uma maravilha. Bebé. E o que você está fazendo por aquele que não está? Como é que você tem trabalhado para alcançar aquele que não está? Qual tem sido a sua postura no meio da sociedade? Você está influenciando ou sendo influenciado? Você está marcando presença? Você está marcando posição? As pessoas à sua volta já ouviram falar de Jesus? São edificadas pela palavra de Deus? Eu acho interessante que muita gente fala, mas no meio dessa pandemia não dá para evangelizar. O quê? O povo está 24 horas por dia com o negócio do celular na mão, meu povo. É live 24 horas por dia. Agora deu uma diminuída. E você vê de tudo. E eu fico perguntando, às vezes, cadê o crente? Graças a Deus, eu tive a oportunidade, nesse tempo, ver os crentes se levantar com uma disposição, pelo menos o povo daqui da ADVEC, com disposição, porque é o recurso que hoje a gente tem na mão. Eu estava falando, antigamente, a gente ia fazer ar livre. Eu era da Assembleia de Deus de São Cristóvão, vinha fazer ar livre aqui na Penha. Deus já estava mostrando, é lá. Vinha fazer ar livre aqui na Penha, em Copacabana, de madrugada. E era assim que a gente trabalhava. As pessoas paravam para ouvir. A gente vive num mundo on time, full time. O negócio é rápido, ninguém para ouvir, não. Mas o tal do celular, a galera gasta 1 hora boa ali com o tal do celular. É o megafone que Deus deu na sua mão para anunciar o Evangelho, para anunciar o dia do juízo do Senhor, para dizer, olha, vai haver juízo, preste atenção. Quantos a gente perdeu nesse tempo aí? Graças a Deus, aqueles que partiram para o Senhor, salvos. Mas o que a gente fez? A gente tem uma oportunidade na mão. Acho engraçado, minha tia tem 75 anos. E ela já tem uma certa dificuldade para vir para a igreja, porque a gente vem cedo, aí ela tem que vir a pé, aí para ela é difícil, depois voltar também. E ela fica usando o WhatsApp dela para mandar mensagens bíblicas. E, recentemente, a gente conversando lá em casa, aconteceu um episódio e uma pessoa pediu para ela fazer uma oração, e queria ouvir a oração. Aí eu falei, poxa, tia Penha, eu acho isso legal. Eu tenho uma irmã também que, de vez em quando, ela me manda umas orações. Quando eu vejo um áudio dela, eu já sei que é uma oração que ela está fazendo por mim, especificamente. Acho isso legal, edifica, anima a gente. E ela começou a fazer isso, gente. Ela falou, vou ter que parar de trabalhar, só para ficar orando e falando da palavra para o povo. Porque choveu oração. E não é do povo crente, não. É do povo que não conhece Jesus. O povo todo pedindo oração e contando os problemas. E aí ela sapeca na palavra. Aproveita o WhatsApp e sapeca na palavra. Por quê? Porque é tempo da gente proclamar o dia do Senhor. É tempo da gente botar o vozeirão para fora, teclando, seja lá como for, e anunciar, porque o dia do juízo virá. Não vai tardar, não, porque do jeito que o negócio está andando rápido, não vai tardar. E aí Joel fala, como fica? O dia do Senhor virá, Ele vai julgar povos, nações, vai julgar a todos. E como fica isso? E aí Joel, usado pelo Senhor, faz um chamado ao arrependimento. Ele vem conclamar ao povo o arrependimento do povo. Sai dessa mesmice, sai dessa pasmaceira, muda o seu modo de pensar. Aí, esse texto que eu acho lindo, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Porque até o pastor falou aqui, eu já estava com essa alegoria na cabeça. O povo chega e sapateia.
e pula, e roda, e dança, e grita, se joga no chão. Aqui não acontece isso, graças a Deus. Mas se joga no chão, e se contorce todo, e se acaba de chorar e de falar com Deus, chega na segunda-feira, está fazendo a mesma coisa que fazia antes. Não falava com o parente, continua sem falar. Amaldiçoava o filho, continua amaldiçoando. Não tinha trato com as pessoas, continua sem trato. Era um caloteiro, continua caloteiro. Não muda a mente. É só uma exposição. E Israel se tornou especialista nisso. Tanto que Jesus ficou irado com esse povo. Raça hipócrita. Porque vocês fazem a maior presepada, vocês se acham, e agora nas mídias sociais é legal, porque é um tal de fake. Não é só fake news, não, gente. É fake tu também. Que você faz um fake lá que não é, e é isso e aquilo, e aí Deus está perguntando, e o seu coração como é que está? Dentro de você. O propósito do seu coração. Você tem sido firme naquilo que você tem proposto diante da minha presença? A gente faz um propósito com Deus aqui na ceia de manhã ou de noite. Quando chega na segunda-feira, a gente não sabe nem mais pelo que tem que orar. A orar por quê essa semana, hein? É o que? Jejum? Ih, jejum não deu, já foi. E passa mês, entra mês e continua a mesma coisa. E aí Joel vem trazer um chamado ao arrependimento. O interessante é que o povo de Israel estava indiferente quanto ao ensino e descuidado quanto à prática. Nesse tempo, não estavam totalmente afastados de Deus, não. Simplesmente estavam indiferentes. Entra no ouvido, sai no outro. Ah, é para fazer? Amanhã eu faço. É para ler a Bíblia? Ah, amanhã eu leio. Ah, tem que orar? Ah, de noite eu oro. Aí de noite está morto de cansado, ora, né? Falando com Deus, quando acorda no dia seguinte, ih, Deus, desculpa aí, mas agora eu tenho que ir para o trabalho. Indiferente, deixa a vida me levar e vamos indo. Estamos vivendo em tempo que não dá para ser indiferente. Não dá para ser morno. Não dá para ser descuidado quanto à nossa prática. Temos que ser firmes, determinados naquilo que nós nos propomos como um Senhor. Porque são dias difíceis. São dias de trevas, como Joel fala. Dia de trevas, dias de escuridão. Dias em que o Senhor prova os corações e nós não podemos esmorecer, porque é nós que temos que fazer a diferença, e aí ele vem chamar a isso. E o lindo que Joel fala é que ele fala, olha, conclamem todos, chama os anciãos, as autoridades, todos eles, o noivo, a noiva, chama as crianças e os bebês que mamam. Eu não podia deixar essa parte passar. Falou de criança, opa, como é que é? Chame as criancinhas e os bebês que mamam. Quando eu li isso aqui, Deus me trouxe à memória a palavra do pastor Cote aqui numa Isla Vec, falando que para haver mudança na nossa nação, teria que haver uma transfundamentação. O que é isso? Uma mudança de fundamento. Não seria possível a gente ver mudança no Brasil se não houvesse uma transfundamentação. E ele ainda foi claro aqui. Pensa que mudar um governo vai mudar as coisas? Não. Porque é um fundamento arraigado. E se você não mudar esse fundamento, tudo aquilo que for construído em cima dele está capaz de ruir. E eu me lembro da pastora Albertina Malafaia, há muitos anos atrás, falando para mim assim, Renata, a gente tem um trabalho difícil que é arrancar toco. Sabe o que é arrancar toco? Não. A gente tem um terreno grande, bonito, capim naquele terreno, parece bonito. Mas aí você tem que fazer ou uma plantação, ou uma construção, e na hora que você vai fazer, você descobre que tem um toco. E aí tem que arrancar o toco. O toco, do lado de fora, você não vê muito dele, não. Mas, dependendo do toco, o negócio está enfiado, enraizado, e aquilo te dá mais trabalho, exige mais da tua energia, do teu tempo, do que se você tivesse capinado o terreno inteiro. E você se esmera ali para arrancar um toco. Dá uma canseira, e nosso trabalho é de arrancar toco. E eu fiquei pensando nisso, unido à palavra do pastor Cote. Uma transfundamentação, quantos tocos enraigados, fixados na nossa nação, que a gente está brigando para tirar.
Está pensando que um principado e uma potestade do inferno que se instalou sobre a nação vai sair assim? Porque mudou o governo? Olha o que está acontecendo contra o levante, contra o presidente, contra qualquer um daqueles que se opõem a essa falácia toda que foi colocada à força amarra aqui na nossa nação. E esse chamado ao arrependimento é uma necessidade de transfundamentação. Muda a mente. Transforma o seu modo de pensar. Para de agir, fazer as mesmas coisas, porque enquanto você estiver fazendo, falando as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Começa a trabalhar de maneira diferente. Começa a agir dentro da sua casa diferente. Começa a estipular propósito com Deus e a cumprir, a fazer aquilo que você realmente determinou no seu coração, para que haja mudança dentro de você. E, a partir da mudança dentro de você, começa a haver mudança fora de você. A gente quer que mude o mundo, mas a gente não consegue se mudar. Eu tenho feito uns desafios meio doidos com Deus, principalmente nesse tempo aí que a gente está mais devagar. Eu fiz o desafio de 30 dias de gratidão com Deus. 30 dias só orando, agradecendo. Gente, é engraçado, porque logo nos primeiros dias, a tendência natural da gente é: mas cuida do meu filho. Não, peraí, agradecimento. Mas cuida de... Não. Mas vê aquelas... Não. É agradecer. 30 dias só de agradecer. Gente, o que Deus fez na minha vida nesses 30 dias de agradecimento, e foi no mês de maio, mês do meu aniversário. E aí eu fiz esse propósito e o negócio foi um negócio sinistro. Aconteceu umas coisas legais lá em casa. E eu falei: Deus, por causa de um propósito, de te agradecer, diante de abrir o olho, Senhor, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigado porque eu estou viva. Muito obrigado porque eu não estou precisando de respirador. Muito obrigado porque eu não vou para o hospital, porque se eu estivesse lá, não sei como é que eu estava, do jeito que eu sou agitada, eu acho que eu ia surtar todo mundo lá, ia ter que me sedar mesmo. Mas muito obrigado, Senhor. Fiz o desafio com Deus de não comer açúcar. Esse foi bom. O diabo tenta, gente. Aparece de tudo. Tudo de mais maravilhoso na frente. Não vou nem um dedinho, não vou lamber. Por quê? Porque se eu quero mudança, se eu quero ver coisa diferente acontecer, eu tenho que agir diferente, eu tenho que mudar. E é isso que Joel está falando. Um chamado ao arrependimento. Mudem a maneira como vocês são feitos. Chega dessa montanha-russa espiritual de vocês, de um dia estar muito santo, de no dia seguinte estar desesperado. Sai dessa vida de mesmice e começa a ter uma mudança de dentro para fora, para que Aí vai vir aqui o texto lindo do Senhor. Depois disso, vai haver um derramamento do Espírito, diz: depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E depois de quê? Depois da mudança, depois do arrependimento, depois de você ter feito um movimento interno, uma restauração interior, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aquele povo não sabia o que era isso. Não tinha vivido isso. Naquele tempo, o povo, os homens, eram tomados pelo poder do Espírito. Escolhia quem? Escolhia aquela pessoa era usada pelo Espírito Santo de Deus, e no momento como Sansão, por exemplo, fez o que não era para ser feito, o Espírito se afastou dele. E aí, aqui está dizendo que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Um irmão novo na fé, na sexta-feira, me perguntou: mas o que é esse derramamento do Espírito? O que é avivamento? O que é isso? E aí a gente teve que explicar para ele direitinho. Fomos lá em Atos, explicar para ele tudo direitinho em Atos 2, tintim por tintim. Se você é novo na fé, ainda não entende o que é isso, eu recomendo que você leia depois. Abra sua Bíblia lá, leia Atos 1, 2, 3, 4, que vai falar o que Deus fez no tempo, logo que depois que Jesus morreu e voltou ao céu. Estavam reunidos ali, todos reunidos numa festa. E aí diz que veio como labaredas de fogo, línguas de fogo.
E essas labaredas, essas chamas de fogo, uma linguagem figurativa para representar o Espírito Santo, do seu poder. E aí essas línguas de fogo, essas labaredas, pousavam sobre a cabeça das pessoas e elas começaram a falar em outras línguas. E ninguém entendia como é que aquilo estava acontecendo, porque eles falavam em outras línguas que não era a língua nativa deles, a língua da nacionalidade deles, mas que os outros que estavam lá entendiam o que eles estavam falando, mas eles mesmos não entendiam. E o derramamento do Espírito Santo é isso. É quando você começa a buscar a Deus e um poder sobrenatural vem sobre você. Eu ainda falei para o irmão na sexta-feira, só vivenciando para entender, porque explicando é simples demais. Mas você começa a buscar a Deus e vem um poder sobrenatural sobre a sua vida. E você fica cheio, e daqui a pouco você já não controla mais a sua boca. E ela começa a falar numa língua que você não entende. E às vezes você não entende, mas você sabe que o Espírito está conectado com Deus, o Espírito Santo está conectado com Deus, e os dois estão se comunicando numa linha direta, e aquilo te enche, te alegra, e você percebe que não tem outra coisa igual no mundo. É esse derramamento que Joel vem falar, sobre todos, e isso aconteceu, a gente vê esse relato lá em Atos, no dia de Pentecoste, e já finalizando, o que eu acho lindo, é que a mesma palavra que está aqui em Joel 2, está em Atos 2. Eu ia ler, mas eu vou passar para poder a gente não perder tempo. Mas diz que os filhos e filhas profetizarão. Gente, profetizar em Israel não era para qualquer um. Tinha que haver um princípio de autoridade espiritual. Então, não era um qualquer que se levantava como profeta. Tinha que ter algo realmente que marcasse aquela pessoa. E aí, aqui está dizendo que depois do derramamento do Espírito, os filhos e filhas profetizariam. Nós vemos isso em nosso meio. Quantos jovens têm se levantado com poder e autoridade para profetizar da palavra de Deus? Você foi chamado a profetizar, mas não confunda as coisas, tá? O pessoal estava até mexendo comigo, que eu fiz um vídeo meio invocado esses dias, de uma galerinha aí de 9, 10, 11 anos, que se levanta como profeta da nação e dá incerto até em pastor, né? Como é que o pastor pode falar, como é que ele tem que se portar, e se acha profeta. Eu acho que legal que os pais incentivam e a galera curte, né? E eu fiz um vídeo invocado, porque eu entendo na palavra de Deus que criança tem que ser guardada, para que possa crescer, amadurecer e, no tempo certo, dar fruto. Oliveira que não é guardada, pode ter certeza que ela vai ser afligida. E a oliveira demora para dar fruto. E quem cuida das oliveiras tem que se dedicar no cuidado dela. E aí, deixa a oliveira de qualquer jeito, e aí tem aí muita criança, adolescente, se achando profeta e dando profetada, inclusive em pastor. A gente tem que ter cuidado com esses extremos, mas o que o Joel está falando aqui é de filhos e filhas. Meu filho, minha filha, seus filhos cheios do poder do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor. Filhos e filhas que têm temor de Deus, filhos e filhas que não têm vergonha de se levantar e falar de Deus no meio da sua sala de aula, de se posicionar de maneira diferente lá onde estiver dentro da faculdade, porque eu canso aqui de falar, tem que botar professor crente na universidade, tem que botar filho de crente cheio de poder dentro da universidade, tem que botar filho de crente cheio de poder dentro da escola, lá no primário, porque eu vejo criança aqui de 5 anos de idade ensinando professor lá na escola secular o que é temer a Deus. Uma criança de 5 anos com autoridade, porque conhece a palavra e vive a palavra, e é isso que a gente tem que vivenciar. É isso que Joel fala. Filhos e filhas profetizarão, cheios do poder de Deus. Vocês creem nisso? Eu creio que a gente vai viver isso. Jovens terão visões. Os jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Eu acho isso aqui fantástico. Gente, quem tem visão é o velho. E quem tem sonho é o novo.
O novo sonha. Ele sonha com tudo, ele sonha até com coisas que a gente, sonhou demais, aterriza um pouco. Mas o jovem é natural. Eu canso de falar para o meu marido, caramba, a gente fez tanta loucura quando era jovem, tomou cada iniciativa maluca. Eu hoje não faria um negócio desse, não. Tá doido. Mas a gente era jovem, a gente sonhava e acreditava. Só que aqui Joel está dizendo que os vossos jovens terão visões, porque quem tem idade, quem tem vivência, quem tem conhecimento das coisas, já olha e fala, eu canso de falar para os meus filhos, isso aí não vai dar certo. Já posso te dizer no que isso aí vai dar. Já vivi para entender que isso aí vai dar nisso, nisso e nisso. Aí depois, pô, mãe, tu tem uma boca. Não é boca, não. É vida, experiência de vida. Só que aqui vai dizer que os vossos jovens terão visões, eles vão enxergar e perceber aquilo que muito idoso não percebe, porque vão estar cheios do poder de Deus. Que Deus levante aqui uma geração de jovens cheios de visão, uma geração de jovens que entenda que se levantarem nessa nação, vão fazer a diferença e vão fazer uma transfundamentação, sim, porque ninguém segura a força do jovem. E os jovens terão sonhos. Eu achei lindo o pastor Silas falar que, eu sonho. Eu sonho. Desculpa, pastor, mas o senhor já está na categoria dos idosos, né? E sonha. E tem sonhos. E não está acomodado. Eu volto na minha tia, 75 anos, e ainda sonha. E ainda falo de Deus. E ainda toco pessoas. E ainda mostro do evangelho que tem poder para transformar sonhos. Só o poder do Espírito de Deus tem para fazer isso. E até sobre servos e servas. Até sobre gente simples. Sobre gente que não tem entendimento. Gente que se acha diminuída. Eu não tenho estudo, estudei pouco. Eu não fiz um seminário. Eu não tenho uma faculdade. Quantas vezes eu ouço gente falar para mim, Renata, mas eu não fiz nenhuma faculdade, eu mal terminei o ensino médio. Pois Deus tem poder para usar você, que não fez faculdade, que nem terminou o ensino médio, porque para Deus não tem barreira para isso, não. Lê essa palavra, se enche dessa palavra, busca o Espírito Santo de Deus, porque Pedro não tinha. E eles ficaram assombrados. Lá em Atos 4, a gente vê todo mundo assombrado com Pedro. Quem conhece Pedro sabe. Eu ainda brinquei na Bereana. Muito Pedro. Fala e depois pensa. Faz, corta a orelha e depois vamos ver como é que fica. Impulsivo, fazia um monte de coisa sem pensar. Mas quando ele é cheio do poder de Deus, diz que ficaram assombrados, abismados. Quem é esse? Pedro e João são pessoas simples. Com que autoridade e poder esses homens falam? Com a autoridade e o poder do alto. Porque estavam cheios do poder de Deus. E aí eu vou encerrar aqui a minha palavra. O Senhor hoje chama, e eu quero fazer um chamado aqui, Davi. Vou fazer um chamado aqui, para a gente entender. Como eu falei para os irmãos, eu gosto de recurso visual na minha mão. Esse eu não encarei, não, porque eu falei, esse aí, eu não vou pagar esse mico diante da igreja, não. Mas quando Israel estava afastado do Senhor, havia um chamamento ao arrependimento. E toda a nação entendia esse chamado ao arrependimento. E esse chamado ao arrependimento era mais ou menos assim. Pode ir, Davi. A nação era chamada ao som do chofar. É difícil tocar esse negócio, tá, gente? Mas a nação era chamada ao som do chofar. E o chofar anunciava o tempo do arrependimento. Meu irmão, hoje você é a trombeta de Deus. Hoje você anuncia o dia do arrependimento.
Hoje você está cheio do poder de Deus para anunciar o dia do Senhor, porque o dia do Senhor virá. Mas eu tenho certeza de que o Senhor olhará para todos aqueles cheios do seu poder e derramará do seu Espírito para fazer a diferença nessa nação. Porque Ele prometeu, e conforme Ele prometeu, Ele cumprirá para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe.